Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Qualquer dúvida vocês podem estar postando aí no fórum de dúvidas, tudo bem? Então pessoal, hoje nós veremos aqui a interdisciplinaridade. Olhem naquela imagem ali, pessoal. Vejam naquela imagem aqui, olha. Todos tendo um mesmo objetivo em formar aquele cubo ali, tá vendo? Olha. Aí eles estão pensando o que fazer ali, tudo bem? Cada um de uma área diferente, tá? Cada um de uma área diferente. Então, pessoal, olha, a interdisciplinaridade, ela começou a ser abordada no Brasil a partir da Lei 5.692, no ano de 71. Tá? Então, nesse ano aí já se falava em interdisciplinaridade. Desde então, pessoal, a sua presença no cenário educacional brasileiro tem se tornado presente e, recentemente, mais ainda, com a nova Lei de Diretrizes e Bases 9.394 de 96 e com os parâmetros que hoje está muito focado na BNCC, além de sua grande influência na legislação e nas propostas curriculares, a interdisciplinaridade tornou-se cada vez mais presente no discurso e na prática dos professores. Então vocês viram aqui que na primeira LDB já se falava nessa interdisciplinaridade. Tudo bem? Então, pessoal, olha aqui, olha, a utilização da interdisciplinaridade como forma de desenvolver um trabalho de integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de conhecimento é uma das propostas apresentadas pela BNCC, que contribui para o aprendizado do aluno. Apesar disso, estudos têm revelado que interdisciplinaridade ainda é pouco conhecida. Além de ser pouco conhecida, pessoal, ainda tem uma resistência entre os professores ainda de trabalhar essa interdisciplinaridade. Tudo bem? Então vamos aqui, olha. É possível a integração entre disciplinas aparentemente distintas? É possível a integração dessas disciplinas diferentes? Essa interação é uma maneira complementar ou suplementar? Uma complementa a outra, suplementa a outra, que possibilita a formulação de um saber crítico reflexivo. Então, fazendo essa integração, vai possibilitar ali, pessoal, essa formação do saber crítico reflexivo, né? Do saber pensante, do ser, ele aprender e desenvolver isso na sua sociedade. O saber esse deve ser valorizado cada vez mais no processo de ensino-aprendizagem. Ficar atento aqui quando a gente fala ensina, quem ensina é o professor e quem aprende é o aluno. Tá? Então, o ensino está relacionado ao professor e o aprendizado está relacionado ao aluno. Tudo bem? É através dessa perspectiva, pessoal, que surge uma forma de superar a fragmentação entre as disciplinas. Essa força assim, de uma não ficar somente trabalhando sozinha. Então, quando se desenvolver um projeto, desenvolver um projeto juntos, né, com o mesmo objetivo. Então, vai proporcionar um diálogo entre essas disciplinas para a compreensão da realidade. A interdisciplinaridade busca relacionar disciplinas no momento de enfrentar temas de estudos. Tudo bem? Então, continuando aqui. E Libânio, pessoal? O que Libânio fala sobre a interdisciplinaridade? E o que é cobrado nas provas em relação a isso? Então, vamos pensar aqui comigo aqui, olha. O processo de ensino se caracteriza pela combinação de atividades do professor e dos alunos. Ou seja, né, o professor dirige o estudo das matérias e assim os alunos atingem progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais. É importante ressaltar que o direcionamento do processo de ensino necessita do conhecimento dos princípios e diretrizes, métodos, procedimentos e outras formas organizativas. Então, pessoal, o Libânio lá em 94, ele já traz isso, né? O processo de ensino-aprendizagem, né? Ele faz essa combinação do professor e dos alunos, ou seja, o professor dirige o estudo das matérias e assim atingir progressivamente o desenvolvimento de suas capacidades mentais. O importante do pensar ali do Libânio, pessoal, é trabalhar de forma diferenciada. Então, a interdisciplinaridade é mais um componente que vai somar aí, dentro desse direcionamento, vai desenvolver aqui o processo de ensino
e ele vai necessitar o conhecimento dos princípios e diretrizes, métodos, procedimentos e outras formas organizativas. Ou seja, né, é outro método aqui que ele vai se utilizar para fazer essa interdisciplinaridade. Então vamos lá, olha, disciplina. Disciplina designa-se um determinado ramo do conhecimento. No âmbito escolar, designa-se um conjunto de aulas aos quais os alunos assistem, sobre os quais eles serão examinados, podendo ser aprovados ou não. Como campos específicos do saber, as disciplinas se referem aos mais diversos âmbitos de produção de conhecimento ou campos de práticas, muito delas também inseridas como... Então, antes da gente entender a interdisciplinaridade, pessoal, a interdisciplinaridade, essa palavra enorme aí, ela foi criada, né, em cima dessa palavra ali, a disciplina. Porque a disciplina são os conteúdos, né, que a gente estuda, matemática, português. Nós temos aí o direito penal, o direito civil. Então essas aí são disciplinas. Mas quando a gente fala interdisciplinaridade, vai ser a relação entre algumas disciplinas, entre as disciplinas, tudo bem? Tá? Que vai trabalhar ali, as disciplinas que vão trabalhar ali com o mesmo objetivo, tudo bem? Então vamos lá, olha. O que Piaget pensa em relação à interdisciplinaridade? O Piaget ele não aborda somente a interdisciplinaridade. O Piaget ele também aborda a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Então agora nós vamos ter que pensar, analisar e fazer uma relação da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade e da transdisciplinaridade, tudo bem? Pois a banca ela faz essa relação em que a questão proposta é uma relação de Piaget, tudo bem? Então Piaget traz aqui a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Tudo bem, professor, eu entendi que Piaget ele aborda esses três campos aí de relações de pensar e agir em relação aos conteúdos, né? Entre a relação das disciplinas. Mas agora, o que significa cada uma delas, professor? Então eu vou explicar para vocês o significado de cada uma delas, tudo bem? Vamos começar com a multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade, pessoal, é cada uma no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, a matemática. Então nós temos aqui o português. Cada um no seu quadrado. Bem, depois a gente vai especificar mais ainda essa contextualização e esse conceito de multidisciplinaridade. Então, continuando aqui. E a interdisciplinaridade? A interdisciplinaridade são todas elas integradas, mas com o mesmo objetivo. Elas não mais vão pensar cada uma separadamente. Bem, elas não vão pensar cada uma mais separadamente. Agora uma vai ter uma relação com a outra aqui. Então com o mesmo propósito ali. E a transdisciplinaridade, pessoal? A transdisciplinaridade ela já traz uma coisa nova, né? É um conhecimento sem fronteira, mais amplo. Então é como se elas juntassem todos os conteúdos e formassem somente um conteúdo. Ela é mais ampla, né? Ela é mais nova e a gente vai especificar aqui. Mas a princípio vocês têm que entender que o conhecimento dela vai ser sem fronteiras disciplinares. Pode juntar todas as disciplinas ali, mas então criando ali uma nova disciplina, pensando aí em alguma coisa para resolver algum problema imediato ali. Tudo bem? Então vamos lá. No Brasil não se fala muito em transdisciplinaridade, viu, pessoal? É utilizado muito assim na educação dos Estados Unidos, nos países da Europa. Essas concepções elas são bem mais amplas, bem mais elevadas, porque isso aí já está dentro das suas contextualizações há muito tempo. Então vamos lá, olha. A multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade, pessoal, ocorre quando há mais de uma área de conhecimento em um determinado projeto ou propósito. Tá? Mas cada uma dessas disciplinas mantém seus métodos, teorias em perspectiva. Serve para resolver problemas imediatos
e não possui foco na articulação e nos ganhos colaborativos. Então, primeira coisa, né, ela é multi, né? Se ela é multi, ela vai envolver mais de uma área de conhecimento. Então, vai ocorrer quando há mais de uma área de conhecimento em um determinado projeto ou propósito. Mas cada uma delas mantém os seus métodos e teorias em perspectiva. Ela serve para resolver problemas imediatos e não possui foco na articulação e nos ganhos colaborativos. Então, tem que ficar bem claro para vocês, na resolução de questões, que a multidisciplinaridade ela vai ocorrer quando tiver mais de uma área de conhecimento em um determinado projeto ou propósito. Mas cada uma disciplina vai manter seus métodos, teorias em perspectivas. Não vai ser igual à interdisciplinaridade que junta com o mesmo objetivo, não. Cada uma ali vai trabalhar separadamente ali. Não tem esse, né, cada um vai manter seu método e teoria em perspectiva. Ela é utilizada muito para resolver problemas imediatos e não possui foco na articulação e nos ganhos colaborativos. Ela não tem aquele objetivo de trabalhar em grupo, tá, pessoal? Para ficar bem específico para vocês. Por exemplo, aqui, se em História se estuda a história americana, na aula de Educação Física pode-se estudar os esportes praticados nos Estados Unidos. Não são praticados no Brasil, por exemplo. E em Geografia, a economia pós-Guerra Fria e seus impactos na economia americana. Então veja a relação entre essas disciplinas, está vendo? A história estuda a história americana, a educação física pode estudar esportes praticados nos Estados Unidos, e em geografia, na economia pós-Guerra Fria, e seus impactos na economia americana. Então, é por aí. A interdisciplinaridade, pessoal. A interdisciplinaridade, pessoal, é mais de uma disciplina que se une em um projeto comum. Observe que agora vai unir todas as disciplinas, por exemplo, matemática, português, e elas vão ter um único objetivo, uma única temática, um único tema a ser abordado entre elas ali, elas vão discutir o mesmo tema, tá? Então a interdisciplinaridade é isso, se une várias disciplinas, vão se unir em um projeto único, tá? Com planejamento, com projeto, que vai se relacionar entre elas. E durante esse processo, estas áreas trocam conhecimentos, então elas vão conversando uma com a outra e vai enriquecer mais ainda as possibilidades, tanto na aprendizagem dos alunos, quanto nas relações críticos e sociais dos conteúdos, tudo bem? Um exemplo ali, o projeto com tema sustentabilidade, por exemplo, é um exemplo de trabalhar com interdisciplinaridade. É um projeto com tema de sustentabilidade. Aplicado sob a ótica interdisciplinar na escola, um professor de matemática pode explorar as formas de reduzir o consumo doméstico energético, com uma pesquisa do consumo. O professor de ciências pode propor uma pesquisa sobre os meios energéticos mais ecológicos. Então, olha o que nós temos aqui, pessoal. É um projeto com tema sustentabilidade aplicado sobre a óptica interdisciplinar na escola. O professor de matemática ele vai explorar as formas de reduzir o consumo doméstico energético como uma pesquisa de consumo. Enquanto o professor de ciência pode propor uma pesquisa sobre os meios energéticos mais ecológicos. Observe que entraram ali dois conteúdos com uma mesma temática. Então é isso que nós chamamos de interdisciplinaridade. Outro exemplo aqui, olha, o professor de geografia pode abordar os impactos econômicos e sociais em um mundo com as práticas sustentáveis. O professor de língua portuguesa pode ensinar a elaborar uma redação dissertativa argumentativa sobre os conhecimentos aprendidos, tá? Discutindo exemplos, justificativas, citações, argumentos e etc. Tudo em um projeto construído em comum com um propósito único. E a transdisciplinaridade, pessoal? A transdisciplinaridade. Então, observe que a transdisciplinaridade ela é bem ampla. E ela é defendida por vários filósofos e pensadores, como Edgar Morin, por exemplo, que defendia um novo modo de pensar e conceber as práticas educativas, além das disciplinas e do método cartesiano. O primeiro pensador a falar em transdisciplinaridade, no entanto, foi Jean Piaget. Então, Jean Piaget já falava da transdisciplinaridade. Esse conceito de transdisciplinaridade, ele já é bem mais consolidado, né, em países como Estados Unidos, Japão, e os países da Europa. Provas, né, vem muito Edgar Morin abordando essa contextualização e também
um dos primeiros pensadores a falar sobre este modo de prática pedagógica foi o Jean Piaget. Continuando aqui com a transdisciplinaridade, pessoal, trata-se de um nível bem superior e complexo de integração contínua e ininterrupta dos conhecimentos, tal como conhecemos hoje. Então, nesse caso, há mais disciplinas segmentadas ali, mas o propósito da vida e do conhecimento é a relação complexa dos diversos saberes, sendo que nenhum é mais importante que o outro. É um processo dialógico onde as relações disciplinares não estão mais em foco, não são mais importantes, tudo bem? Então a transdisciplinaridade, pessoal, trata-se de um nível bem superior e complexo da integração contínua e ininterrupta dos conteúdos, tá tudo bem? Então a transdisciplinaridade, ela trata de um nível bem superior e complexo de integração, de união, de contínua e ininterrupta dos conhecimentos, tal como conhecemos hoje. Neste caso, não há mais disciplinas segmentadas, mas o propósito da vida e do conhecimento é a relação complexa dos diversos saberes, sendo que nenhum é mais importante que o outro. No processo dialógico, as relações disciplinares não estão mais em foco, elas não são mais importantes. As disciplinas não são mais importantes, a temática que vai ser trabalhada ali. Pluri relativo a vários, né? Quando a gente fala pluri, tá? Pluridisciplinas são várias disciplinas. Agora a Zabala, ela vai entrar com esta relação aí. Observe que lá Piaget entrou lá as três relações de disciplinas. Agora vai entrar aí a pluridisciplinaridade, vai entrar juntamente com a outra. Então observe que pluri, igual eu falei para vocês, são muitas, né? Muitas disciplinas. Então o termo se refere à justa posição de diversas disciplinas situadas geralmente ao mesmo nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer e aparecer as relações existentes entre elas. Nós temos aqui, pessoal, esse termo, você tem ali justa posição das disciplinas, situadas geralmente em um nível hierárquico e agrupadas de modo a fazer aparecer as relações existentes entre elas. A pluridisciplinaridade, pessoal, ela vai diferir das outras, né? Ela vai ser diferente das outras. Pluridisciplinaridade, ela vai ser diferente da multidisciplinaridade. Por quê? Tá? Por que a pluridisciplinaridade ela vai ser diferente da multidisciplinaridade? É porque a segunda é caracterizada por uma superposição de disciplinas que não estabelecem relação aparente. Elas não têm aquela relação entre elas. Agora, a primeira consiste na suposição de disciplinas cujo objetivo correlato, entre outras palavras, sugere a possibilidade de ocorrência de relação entre elas. Então observe que uma tem relação e a outra não estabelece essa relação. Uma estabelece a relação e a outra não estabelece a relação. Tudo bem? Então sugere a possibilidade de ocorrência em relação entre elas. Assim, a pluridisciplinaridade, por exemplo, considerei a psicologia educacional como uma disciplina da psicologia, por exemplo. Essa questão, se ficou um pouco complexa para vocês, se vocês não conseguiram entender, vocês coloquem aí no fórum de dúvidas que eu vou estar respondendo para vocês depois. Tudo bem? Então, continuando aqui, olha. A ideia de pluridisciplinaridade tem origem relativa de estabelecer entre as disciplinas que, desta forma, receberam um nome específico de acordo com a quantidade de integração existente entre elas. Essa relação seria a tentativa de acabar com a visão de que a disciplina seria um tipo de saber específico que possui um objeto determinado, reconhecido, sem correlação entre si, constituindo uma subdivisão do conhecimento e a tentativa de estabelecer relações entre disciplinas que dariam a origem ali da chamada interdisciplinaridade. Enquanto a pluridisciplinaridade, pessoal, é considerada pouco eficaz para a transferência de conhecimento, já que parte da noção de que cada matéria contribui com as informações próprias, cada um trabalhando ali no seu quadrado, para contribuir com as informações próprias do seu campo de conhecimento, então ela não vai considerar que existe essa integração entre elas. Tudo bem? Então, resumindo, multidisciplinaridade, os conteúdos escolares se apresentam como matérias independentes, como um somatório de disciplinas, e elas não vão ter diálogo entre elas, mas com uma temática em comum. Vão trabalhar uma temática dentro ali da matemática, eles vão trabalhar, o português vai trabalhar com a mesma temática,
as ciências vai trabalhar com a mesma temática, mas elas não vão conversar entre si. Então não vai existir uma relação nem cooperação entre essas disciplinas. Então isso aí que é a ideia geral da multidisciplinaridade. Continuando, pessoal, olha, a multidisciplinaridade. Por exemplo, a gente vai trabalhar o tema ali, olha, saber e bem-estar. Então o português ele pode trabalhar com a produção de texto relacionado a esta temática aqui, mas lá no seu quadrado, separadamente. Elas não vão conversar com outra disciplina, tá? Ela não vai conversar com a outra disciplina. A educação física, tá? Olha, a aula prática com este tema, né? Quais são as práticas da educação física que pode ajudar ali, contribuir para a saúde ou bem-estar? A matemática também pode fazer cálculos, né, da área assim, sobre o tema também, saúde e bem-estar, o peso dos alunos, a altura e várias outras questões também relacionadas ao cálculos que envolve ali a saúde e bem-estar. Então, cada uma dessas disciplinas, né, trabalhando cada uma ali no seu ambiente, mas com a temática ali, com a mesma temática, mas cada um trabalhando separadamente. Tudo bem, pessoal? E a pluridisciplinaridade? A pluridisciplinaridade, pessoal, a organização dos conteúdos expressa a existência de relações entre disciplinas mais ou menos afins. Como, por exemplo, diferentes ciências experimentais. Existe uma temática em comum, mas agora existe uma relação e cooperação entre as disciplinas. Então, olha aqui, olha, vocês viram lá na multidisciplinaridade que é dado uma temática e cada conteúdo trabalha separadamente esta temática. Na pluridisciplinaridade, a organização dos conteúdos ela expressa a existência de relações entre as disciplinas mais ou menos afins, como, por exemplo, as diferentes ciências experimentais. Existe uma temática em comum, mas agora existe uma relação e cooperação entre as disciplinas. Por exemplo, né, tem temática que dá para a gente trabalhar uma temática dentro do português e dentro da matemática. Mas pode ser que tem uma temática que só pode ser trabalhado, por exemplo, na matemática e na física, nas matérias mais afins, mais específicas ali. É esse conceito aí que difere a pluridisciplinaridade da multidisciplinaridade. Porque aqui vai entrar, né, eles vão trabalhar a mesma temática, mas uma temática em comum que esteja muito ligado, mais ou menos, às disciplinas afins. Porque tem temática que não é muito relacionado a tal disciplina. Tá, pessoal? Agora, a pluridisciplinaridade, pessoal, um exemplo aqui, olha, não há diálogo entre português e matemática, por exemplo. Não todas, somente as mais afins. Exemplo, geografia e história. Um exemplo aqui de pluridisciplinaridade. Na pluridisciplinaridade, não há diálogo entre português e matemática. Nem todas. Tá? Mais ou menos as matemáticas afins, né? Geografia e história, tá? Você trabalhar uma região em determinada época. Então aí dá para trabalhar geografia e história dentro da pluridisciplinaridade. Tudo bem? A interdisciplinaridade, pessoal, que é o foco mais importante. É claro que vocês têm que saber todos os outros conceitos para saber diferenciar dos outros conteúdos ali. Nós temos ali a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade já é essa interação, já é essa relação de duas ou mais disciplinas. É numa troca de conhecimentos de uma disciplina com a outra, gerando em alguns casos um novo corpo disciplinar. Existe cooperação e diálogo entre as disciplinas. Existe uma ação coordenada. Geralmente nas escolas, todos os projetos que envolvem alguma temática, é envolvido ali todas as disciplinas. Todas as disciplinas vão estar envolvidas dentro desse projeto aí. Então existe ali uma cooperação, vai existir ali um diálogo entre estas disciplinas. Tudo bem? Ficou claro, pessoal? Qualquer dúvida vocês podem estar comentando aí no fórum de dúvidas aí. Tudo bem? A interdisciplinaridade, pessoal, o principal objetivo é a consolidação da aprendizagem. Porque se entra um professor, ele entra com a temática, entra outro professor com outra disciplina, ele contextualiza aquela temática. Então, com aquelas contextualizações ali,
vai se consolidando a aprendizagem. Então, nós vimos ali que a interdisciplinaridade, o principal objetivo é a consolidação da aprendizagem. Então, uma disciplina não é mais importante que a outra, tá vendo? Olha. Então, olha aqui, olha o aluno. Então, gente, vamos tentar fazer algo juntos, né? Então, cada professor puxando para o seu lado, tá vendo? Olha, o professor de português puxando para o seu lado, de geografia puxando para o seu lado, de matemática puxando para o seu lado, o de história puxando para o seu lado ali. Mas o ideal é elas todas se unirem, trabalharem uma temática com o mesmo objetivo, sem pensar em cada uma puxando para o seu lado. Dentro da interdisciplinaridade, qual é o principal objetivo? Consolidação da aprendizagem. Na interdisciplinaridade, pessoal, é envolvida ali a pedagogia de projetos, e os projetos se fundamentam nessa interdisciplinaridade, de forma contextualizada para os alunos. É feito ali uma contextualização daquela temática ali. Então a interdisciplinaridade é muito chamada assim nas questões da prova, quando se fala em pedagogia de projetos, nós estamos falando de interdisciplinaridade. É desenvolvido um projeto onde ele vai fundamentar ali, né, como principal ali, a contextualização daquela temática ali. E vai passar este tema, essa temática contextualizada para os alunos. Pessoal, quando a gente fala de interdisciplinaridade, nós estamos falando de inovação, nós estamos falando de diálogo, nós estamos falando de colaboração, nós estamos falando de troca de experiências e questionamentos, envolvendo aí problemas complexos e completos. Então, problemas ali completos e complexos, né? Complexos e completos. Então, nós temos ali o quê? Essa contextualização onde o aluno ele vai conseguir aprender de uma forma mais clara e mais objetiva ali. Mas, infelizmente, na prática não é dessa forma que é pensado. E a transdisciplinaridade, né? Então, como que a gente vai pensar, pessoal, para a gente conseguir entender melhor sobre a transdisciplinaridade? Então, só de pensar em trans, assim, a gente já pensa em algo maior, né, em relação às outras. Então, é o grau máximo de relação entre as disciplinas. É o grau máximo entre as disciplinas. A busca de uma integração global dentro de um sistema totalizador que possibilite uma unidade interpretativa. Então, vai ser a cooperação entre todas as disciplinas e interdisciplinas. Então vai ser uma interação maior de todas ali, entre as disciplinas ali. É o grau máximo de integração entre as disciplinas, que vai possibilitar uma unidade interpretativa. Então olha aqui, olha, é onde pegou muitas pessoas, que as pessoas ficaram em dúvida nesta relação, porque envolve ali todas as disciplinas, está no grau máximo, elas vão ter uma integração entre elas ali, mas na verdade, o que ela vai possibilitar ali é como se criasse ali uma outra disciplina. Tá? Junta todas as disciplinas ali, aí eles vão trabalhando de forma que aquela questão contextualizada que está sendo tratada ali, ela vai ter uma única interpretação. Então essa única interpretação nós podemos falar que pode ser até sido criada ali uma outra disciplina, de tão grande que é essa relação. Tudo bem? Então aí vai ter a cooperação entre todas as disciplinas e interdisciplinas. Na transdisciplinaridade, pessoal, vai envolver conteúdos que não se adequam plenamente a nenhuma disciplina. Os professores devem encontrar um tema que pode estar presente em várias disciplinas, que não está presente a nenhuma delas ao mesmo tempo. A transdisciplinaridade, ela vai envolver conteúdos que não se adequam plenamente a nenhuma disciplina. Os professores devem encontrar um tema que pode estar presente em várias disciplinas que não está presente em nenhuma delas. Então, para ficar bem claro aqui, pessoal, a transdisciplinaridade, ela vai envolver conteúdos que não se adequam plenamente a nenhuma disciplina. É os professores que devem encontrar ali um tema que pode estar presente em várias disciplinas, mas que não pertence a nenhuma delas. Tem que ser um tema que não faz parte, né, por exemplo, ali, dos conteúdos de ciências, que não faz parte dos conteúdos de matemática, que não faz parte dos conteúdos de geografia. Então vai ser o quê? Ela vai envolver todos os conteúdos, mas
as matérias, os conteúdos ali não podem estar envolvidos ali em nenhuma das disciplinas. É como você criasse uma disciplina nova e colocasse para que todas trabalhassem ali, tudo bem? Então, pessoal, pensando ainda na transdisciplinaridade, todos participam de todos os processos indo além de suas disciplinas de formação. Isso é transdisciplinaridade, então vai envolver toda a comunidade escolar. Então, todos vão participar de todos os processos indo além de suas disciplinas de uma formação. Então isso é transdisciplinaridade, envolve toda a comunidade escolar. Então, por exemplo, vai ser dado um tema que não tem nada a ver com os conteúdos das disciplinas e todos ali vão trabalhar. Então, por isso que ela é um grau maior em relação às outras. Então, pessoal, nós ficamos por aqui. Um grande abraço e aguardo vocês aí em próximas aulas, tudo bem? E qualquer dúvida, vocês podem estar postando aí na plataforma, tudo bem? Então, um grande abraço e até as próximas aulas.